Vem comigo, futuro servidor do TJ, e observem agora algumas regras importantíssimas. Eu finalizei no vídeo passado o artigo 496, tá? Se você observar no artigo 496, assim que a gente termina o Instituto de Remessa Necessária, começa um capítulo chamado do julgamento das ações relativas à prestação de fazer, de não fazer de entregar coisa. Aí nós temos essa parte que eu combinei com você, que capítulo de provas e tudo que é cumprimento de sentença, a gente verá lá no mês de março, na reta final, em 2 vídeos que eu vou resumir aí como revisão dos assuntos, até porque não cai isso na sua prova de escrevente, tá? Nunca caiu. Agora, o que eu preciso estabelecer com você, porque no artigo 509 ele já começa a liquidação de sentença também de forma mais efetiva, que aí eu pulo, tá bom? O que eu preciso estabelecer com você é o Instituto da Coisa Julgada. Então eu falo sobre coisa julgada, pulo o capítulo de liquidação contigo, de toda essa parte, e já vou direto para recursos no artigo 994, que é essencialmente importante para que você possa ter em mente o que estudar e o que não estudar, tá bom? Gravei recursos, depois eu gravo Lei 9.099, Lei 12.153 e o conteúdo teórico fica completo, faltando só esses 2 vídeos que serão realizados no final de março. Fechou? Então, maravilha. Vem comigo. Olha só. Se você entendeu lá em Direito Constitucional que eu dou o nome a trânsito em julgado, uma sentença que transitou em julgado é aquela sentença que não cabe mais recurso, tá? Quando eu digo que é uma sentença que não cabe mais recurso, eu estou dizendo que trânsito em julgado, sentença que transitou em julgado, é aquela que não há mais como o Poder Judiciário se manifestar, pelo menos em regra, tá bom? Até porque existem outros recursos que não caem na sua prova, como ação incisória, ação anulatória, que daria para desconstituir os atos. Então, se eu parar para pensar quanto ao requisito de coisa julgado, eu preciso definir o que é coisa julgada, porque existe coisa julgada material e coisa julgada formal. Geralmente a formal é aquela dada em uma sentença sem resolução de mérito. Então aconteceu uma coisa julgada, mas foi sem resolver um mérito. E aqui no artigo 502, ele estabelece a nós que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável, e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, não cabe mais recurso daquilo que nós estamos estabelecendo, daquilo que foi discutido. Por isso, a coisa julgada. Agora, se há recurso, se há possibilidade de recurso, então não aconteceu a coisa julgada material. Cuidado, tá? Porque nas provas eles podem colocar formal, e não é formal, é a material do 502. Aqui tem um desenho, né? Que é uma brincadeira, uma charge bem cara de VUNESP, que diz o seguinte sobre coisa julgada. Depois de 15 longos anos, finalmente estou livre perante a justiça. Saí da cadeia e agora estou em casa. Né? Então, alguém que tinha sido preso. E aí ele voltou e aí é surpreendido com a sua nova esposa que diz, querido, você voltou? E aí ele desabafa. Mas é uma pena não poder ser condenado outra vez pelo mesmo crime. Né? Mostra aí que ele entendeu o que é coisa julgada, que aquela situação, essa situação, seria para ele conviver o resto da vida. Um humor negro, mas aí cara de VUNESP para você interpretar, tá bom? No artigo 503, eu estabeleço contigo algumas observações importantes, algumas informações importantes com relação à coisa julgada, tá? É importante que você saiba que toda decisão do juiz, toda decisão que julga total ou parcialmente o mérito, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Tá? Então, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida. Ou seja, fará-se coisa julgada, terá força de lei, aquilo que o juiz decidiu, aquilo que ficou estabelecido pelo juiz. E essa regrinha que a sentença, a decisão, faz lei entre as partes, vem com uma observação no parágrafo 1º que estabelece que o disposto no caput do artigo 503 aplica-se à resolução de questão prejudicial. Alex, o que é uma questão prejudicial? Tá? É uma questão que foi decidida de forma incidental no processo. Vou te dar um exemplo. Dona Joana entrou com uma ação pedindo ação de alimentos contra o senhor João. O senhor João, ele vem e responde o seguinte na contestação: olha, eu até pago a pensão, só tem um problema. Essa criança não é minha filha, não é meu filho. Percebam que ele apresentou uma questão prejudicial ao mérito, que vai ter que ser resolvido porque a investigação de paternidade não era o assunto aqui. Que vai ter que ser decidida de forma incidental e de forma expressa. Tá? E aí, faz coisa julgado, esse exame de investigação de paternidade, que na realidade deveria ser ação de alimentos, agora vou ter que fazer a investigação de paternidade. Faz coisa julgada? Faz. Se. Então, olha só. O disposto nesse capítulo aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa incidentalmente no processo, se. A ideia é se. Dessa resolução depender o julgamento do mérito. Então, depende do julgamento do mérito, saber se aquela criança é filha do seu João? Sim. Então fará coisa julgada. Ainda, a seu respeito, tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Então, faz coisa julgada se houve um contraditório, quer dizer, a outra parte pôde se manifestar, pôde provar que realmente era filha do seu João, porque se houve revelia, lembrando que revelia é ausência de defesa, e por isso eu estou considerando ele como pai, aí você não fala em coisa julgada. Essa é a ideia do inciso 2. E no inciso 3º ele fala assim: o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Então o juiz ele tem que ter competência para julgar a ação de alimentos e ainda ele tem que ter competência para julgar a questão principal. Tá bom? Essa hipótese do parágrafo 1º, ela não se aplica, quer dizer, a questão prejudicial não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognação que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Então eu quero dizer o seguinte, vamos gravar com palavras mais práticas. Para fazer coisa julgada, tem que ter o contraditório e ampla defesa. Agora, se houve restrições probatórias, se houve limitação, não teve contraditório e ampla defesa. A outra parte não pôde se defender como ela deveria se defender. E por este motivo não fará coisa julgada. Tá bom? Então é isso que você tem que gravar. O que faz coisa julgada. Lembrar que a questão prejudicial também faz coisa julgada se dessa resolução depender do julgamento do mérito, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo e o juiz tiver competência para julgar aquele instituto, aquela determinada ação. Tá bom? E o artigo 504 estabelece aquilo que não faz coisa julgada. O que ele estabelece para nós, Alex? Ele estabelece que não fazem coisa julgada os motivos, a verdade estabelecida pelos fatos. Então, toda a verdade, eu posso depois entrar com uma rescisão se eu provar que aquele fato que levou à decisão do juiz não é um fato verdadeiro. Então, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte. Tá? Na prova, eles trocam esse ainda que. Então, você tem que gravar o seguinte, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. A verdade dos fatos também não faz coisa julgada. E o 505 fala que nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas, salvo se. Então, se o juiz já tomou decisão, ele não vai decidir de novo. Mas há uma exceção. Qual é a exceção? Se tratando-se de uma relação de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito,
caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença. É a famosa regrinha da ação de alimentos. Porque a ação de alimentos, ele fixa uma relação jurídica de trato continuado. Então, vou te dar um exemplo. Paga-se pensão para uma criança de 4 anos. É uma relação contínua. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos imaginar que com 12 anos, né, veio uma mudança que o pai que paga essa pensão ficou desempregado, que ele está doente, então ele não tem como pagar. Ele pode pedir uma revisão daquilo que foi estabelecido na sentença. Por quê? Porque é uma relação jurídica de trato continuado, tá certo? E no inciso 2, ele estabelece para nós nos casos que será previsto pela lei. E para finalizar, o artigo 506 diz que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Então, falou coisa julgada é só para as partes que estão envolvidas. Lembrando que as partes não podem discutir de questões que já foram decididas, né, ou que se operou a preclusão. Se aconteceu a preclusão, eu não posso mais discutir aquele fato. Se já foi decidida, eu também não posso decidir mais sobre esse fato, tá certo? E no 508 ele estabelece que, transitada e julgada a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidos e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ou seja, não pode ter defesa surpresa. Então, se eu estou pedindo A, você tem que alegar tudo o que cabe a você contra A. Não pode esperar uma sentença e depois vir com uma outra ação e dizer o seguinte, olha, faltou alegar isso ou aquilo. Tá bom? Então vamos fechar o raciocínio? Coisa julgada material, aquilo que não cabe mais recurso. A coisa julgada, olha que interessante, a coisa julgada, ela não faz coisa julgada motivo e verdade dos fatos. Se for uma questão prejudicial, faz coisa julgada? Faz coisa julgada, e aí eu tenho que respeitar os requisitos. Se foi fundamental para decidir, se o juiz é competente e se houve contraditório em ampla defesa. Fechou? Respira fundo, fecha seus olhos, devora esse instituto da coisa julgada. Faz muito tempo que a VUNESP não cobra isso daqui. Eu quero que você cuide com carinho de remessa necessária e coisa julgada, porque são 2 temas acima da curva da VUNESP, e eu quero muito que você gabarite essa questão na prova, tá bom? E o próximo vídeo a gente já começa com a parte de recursos. Beijo, valeu, sangue nos olhos, vamos lá, para de mimimi.